Alô, alô, você aí de casa, mais uma sexta-feira que a gente está de volta. Eu escutei uma frase de uma amiga, inclusive amiga e seguidora aqui do canal, que eu tenho um hábito, pelo menos, de falar, né? Uma boa semana dentro do possível. E eu escutei uma frase que mexeu muito comigo e me deixou assim, bem emocionada. Que ela falou: espero que isso esteja tudo bem dentro do impossível. Porque possível é pra gente, né? Para nós humanos. Para Deus é dentro do impossível, porque Ele faz o impossível quando a gente menos espera. Então, eu quero mandar um beijo aí para você, Paulo, porque você sabe que essa frase é sua. A gente conversou essa semana. Para você que está chegando agora, né? Muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Sanai, eu sou mãe da Vitória. Ela tem 9 anos de idade, foi diagnosticada com a paralisia cerebral e o autismo no nível 3 de suporte com deficiência intelectual. Mas esse canal não está aqui para falar sobre as deficiências dos nossos filhos, mas sim para prestar um apoio emocional com base cristã, fundamentos em psicanálise. Hoje eu vou passar um pouquinho da nossa rotina que mudou bastante e isso tem afetado também a Vitória. E se você viu alguns vídeos atrás, eu apresentei o fubazinho para vocês, uma calopsita macho, um calopsito, que nosso casalzinho, né, tinha dado cria. Essa daqui que tá hoje aqui não é o fubazinho. Essa daqui é a Bibi. A Bibi virou a nossa mascotinha. A gente abriu, né, uma lojinha de presentes, mimos e flores há pouco tempo. Estamos tentando conciliar essa rotina com o estudo, porque eu comecei a estudar o ano passado, com a Vitória, tá tudo bem difícil. E a nossa calopsita aqui ao nosso lado, que está presente hoje, ela teve um pequeno acidente. Ela foi atacada por um pássaro maior do que ela e pegou o biquinho dela. Então, se você tem uma calopsita, se você tem um amigo que tem uma calopsita, se você tem um amigo que é veterinário, ou você é o veterinário, a veterinária, já nos dá um help aí, porque a nossa cidade não tem veterinário de aves. Eu consegui falar com um veterinário de uma cidade vizinha pelo WhatsApp, mas é diferente, né? Ele não viu a situação real, porque ela tá sem o biquinho, tadinha. Então ela tá sendo alimentada só por papinha, porque ela não consegue comer grãos, ela não aprendeu a comer, então mesmo se for uma coisa molinha, ela não consegue comer ainda. E aí é que nem neném, né? A cada 3 horas, pontualmente, ela tá gritando que ela tá com fome. Por isso até, né, a origem do nome dela, Bibi, porque ela tá sempre buzinando. Vem aqui, Bibi. A gente teve um pequeno contratempo, porque a Bibi faz cocô o tempo todo. E ela acabou de fazer um cocôzinho em mim. Olha ali, Bibi, chama ela. Vamos mostrar o seu biquinho. Vamos mostrar o seu biquinho? Dá pra ver? É, Bibi? Ah, ela tá, né? Ela tá sem o biquinho de um lado e a parte da frente tá torto, então ela não tem esse movimento mais. Enfim, eu vou falar um pouquinho hoje, gente, da conciliação. Eu não sei se você, mãe, quando teve o seu filho, eu não sei qual é a deficiência, as limitações. No caso da Vitória, eu tive que parar de trabalhar. E como ela tem a deficiência intelectual e tem alguns transtornos, né, bipolarismo, entre outros, chegou um certo momento em que meu marido teve que parar de trabalhar também. Foi na época em que ela foi internada. E desde então eu nunca mais trabalhei. E aí, graças a Deus, já fazia muito tempo que eu queria voltar a estudar. Comecei a estudar há um ano atrás. E nós conseguimos, né? Assim, não dava para conciliar um trabalho com um horário comercial normal, para cuidar da Vitória, da demanda, porque eu não consigo mais sair com a Vitória sozinha. Ela já é bem forte, ela não puxou para mim. Ela é alta e é bem forte. Então, quando ela tem crise, eu não seguro mais. É claro que me causa uma insegurança muito grande. Então, para eu não ter que fazer, né, consultas, terapias, mercado, até as coisas simples. Não tinha como o Rafa, né, o meu marido, trabalhar num horário comercial e essa demanda acabou ficando insustentável para mim, pela força física dela mesmo. Então nós resolvemos abrir essa lojinha que já estava nos planos há algum tempo, mas tudo é no tempo de Deus, né? Aí assim que a gente coloca ela para a escola, um pouquinho da nossa rotina, né, a gente vem para cá. Eu estudo um pouco na parte que dá. É verdade que eu tô
um pouco atropelando um pouco as coisas, eu estou um pouco atrasada em algumas matérias, justamente por essa adaptação. Então, você vê, né? Eu sou adulta, mãe, tenho 40 anos e estou passando por um processo de adaptação tanto quanto a Vitória, porque a Vitória também tem sentido. Ela vai para a escola, para pai na parte da manhã, e à tarde ela ficava comigo a tarde inteira, com o Rafa também, né? E ela tem sentido essa mudança. Tem uma pessoa cuidando dela, uma pessoa muito querida, que graças a Deus a Vitória se adaptou muito bem. Essa moça também tem gostado, mas ela sente essa falta, é claro, pela ansiedade de separação, né? Que ainda aos 9 anos é muito forte. Também conhecida como simbiose, né, na psicologia, onde ela ainda não entende que a mãe e ela são duas pessoas diferentes. Ela acha que nós somos uma só. E aí, sim, acarretou em outras coisas, né? Ela tinha melhorado um pouquinho a agressividade, agora a agressividade dela tá um pouco maior, logo de manhã, à noite, assim, constantemente, nesses poucos períodos em que nós estamos juntos, ela tem se mostrado bem agressiva com a gente. Ela não come mais lá na escolinha, na PAI, que antes ela almoçava bem, né? E ela ainda não consegue dormir sozinha, né? Eu acho que eu falei em algum vídeo aí há muito tempo atrás, mas ainda nos dias de hoje, ela ainda não consegue dormir sozinha. A gente conseguiu separar, assim, ela de mim, né? Eu durmo separado porque comigo a ansiedade fica maior, ela não consegue dormir e começou a dormir com o Rafa, com o pai. Só que depois que eu comecei a me ausentar, né, num período à tarde para trabalhar, ela começou a sentir mais. Então ela pede para dormir comigo, as noites estão mais difíceis, ela está sentindo mais, mesmo com muito sono, ela tem relutado novamente, né, como era quando era mais nova. E a gente tem conseguido conciliar um pouquinho. E pra gente, né? Ai, pra gente aqui na loja é um período de descanso. É um trabalho, realmente. Mas é um período em que a gente está também com outro tipo de vida, né? Com flores, com plantas, é uma coisa que a gente gosta muito desse cultivo, desse pequeno amor. Inclusive em Colossenses 3:23 fala que tudo o que fizerem faça com amor, como se fosse para Deus e não para os homens. E isso não é só para a maternidade, mas também no seu trabalho, no tratamento com o seu vizinho, porque nós sabemos que às vezes, né, a vizinhança ali causa alguns algumas divergências com o seu irmão, com o seu próximo, né? É claro que a nossa demanda, não só da Vitória, mas a demanda do dia a dia, da rotina, acabou aumentando mais do que de costume. Mas tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer como se fosse para Deus. Porque na Bíblia já diz, né, que quando você está emprestando dinheiro, está doando, né, alguma coisa para um irmão, é como se você estivesse doando para Deus. Então, tudo que a gente tem que fazer, por mais que nós estejamos cansados, estressados, e a gente tem que fazer com amor, com carinho, com gratidão, né? Isso nos influenciou muito também na decisão do que fazer, porque nós sempre empreendemos como uma renda extra, a gente tentou de tudo e nada dava certo, mas é uma coisa que nos traz amor. É uma coisa que não tem como você olhar a beleza daquela flor, não tem como excluir, olhar a beleza de cada flor e não ver Deus em tudo isso, né? E é claro que isso é terapêutico para nós, trabalhar com uma coisa que em tudo que a gente vê, em tudo que a gente faz, a gente vê Deus em cada pedacinho. A gente está aproveitando para mostrar um pouquinho, porque às vezes a gente está tão corrido, tão cansado e não vê tudo isso, né? E a beleza está nas pequenas coisas. Enquanto você vê um botãozinho abrindo, a flor surgindo, enquanto você vê que precisa de um cuidado aquela plantinha, tanto quanto o nosso filho é a mesma coisa. E a gente vê quão perfeito é as coisas que Deus nos deu, nos faz. E isso tudo para mostrar que, por mais dificultosa que esteja a situação, o momento, a fase, sempre tem o dedo de Deus em cada pedacinho. E aí tudo tem o dedo de Deus, na verdade, né? Mas eu digo na beleza, em que às vezes, em que muitas vezes a gente deixa de olhar porque não dá tempo,
que a cabeça está muito cheia. Para você que está empreendendo, eu conheço algumas mães nessa situação que estão empreendendo ou que tiveram que parar de trabalhar e estão se virando, estão fazendo de, né, artesanato, bolo, vendendo coisas, revendendo, passando roupa, fazendo todo tipo de trabalho. Todo trabalho, quando feito com amor, quando feito para Deus, ele tem um retorno. Não só financeiro, eu digo. Financeiro é a necessidade, né? Mas tem um retorno também gratificante de você ver que pode fazer isso. Também porque eu conheci histórias tristes ao ponto dessa mãe atípica não poder mais ter esse trabalho. Então, sempre que eu penso, que eu lembro dela, eu lembro com carinho, ela está nas minhas orações, eu sou grata por poder fazer isso. E nós que estamos na era da ansiedade, né? Era da ansiedade, na verdade, porque aumentou-se a ansiedade com a internet, com a facilidade de tudo. Mas a ansiedade já existia desde aqueles tempos ali de Salomão. Salomão falava sobre ansiedade, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. A vida do empreendedor é uma vida de ansiedade. E eu digo porque eu, por natureza própria, eu não sou uma pessoa ansiosa. Mas, mas com essa fase de um dia entra bem, um dia não entra, e a gente não tem um salário fixo, tudo isso também é muito novo, por não ter essa renda fixa que nos traz um pouco de segurança. Talvez seja uma coisa aí né, que cair para a gente trabalhar. A ansiedade, seja por qual motivo for, independente da situação, a gente entregar na mão de Deus, de verdade. É muito fácil quando a gente fala, mas a gente passa por isso, eu sei que não é. A gente realmente precisa entregar e confiar os nossos anseios para Ele. E por hoje é isso. Sexta-feira que vem a gente volta sem falta. Assim espero, se Deus nos permitir. E um ótimo final de semana para você em casa.